Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre as profissões da área de ciências exatas na área hospitalar específica, né? Nós temos toda a área da saúde, que envolve a indústria, o comércio e envolve também lá o ambiente hospitalar, que é onde eu vou falar. Então, antes de começar, eu queria falar que eu sou engenheiro clínico certificado pela Associação para o Avanço da Instrumentação Médica e pelo American College of Clinical Engineering. Eu tenho 34 anos de experiência nessa área e também tenho experiência em nível nacional e internacional, ok? Bom, vamos lá. O que eu preparei aqui? Outra coisa, nós estamos com o curso básico de engenharia clínica, esse que está aqui do lado. Você pode se inscrever, é um curso que a gente mostra a abrangência, né, da participação dos profissionais de engenharia clínica dentro do ambiente hospitalar. Então, o curso tem 9 aulas e uma 10ª aula à parte vai ser criada só sobre fotografias para a gente poder aprender a observar as coisas do ambiente hospitalar. Então, bora falar das profissões e aproveitar e falar um pouco da consulta pública que está sendo feita pelo sistema CREA-CONFEA sobre a questão do engenheiro clínico, e eu quero traçar alguns comentários depois que eu falar dos profissionais. Então, bora ver o vídeo agora. Então é o seguinte, primeiro profissional que eu gostaria de falar, da área de exatas, que atua na área de engenharia clínica, são os arquitetos hospitalares, né? Assim como o corpo humano é organizado, o pulmão tem que estar no lugar certo, o rim, fígado, baço, coração, etc., o arquiteto hospitalar, ele escolhe uma forma de organizar a estrutura hospitalar para receber paciente. Então ele pensa em tudo, todo o relacionamento que tem um ambiente com o outro, o que acontece na recepção, o que acontece antes de entrar na UTI, o que acontece quando entra na UTI, que ambientes que tem que ter ao lado de cada ambiente, né? Porque a estrutura orgânica tem que funcionar da melhor forma possível. Então, normalmente, a grande maioria das vezes, ou seja, os hospitais que são mais espertos acabam começando os seus trabalhos, seus estudos com os arquitetos hospitalares. Eles são muito importantes, não tem como fazer saúde sem esse tipo de profissional que tem uma especialização na área hospitalar. Isso facilita muito tudo, porque eles têm que fazer um estudo preliminar, têm que fazer um projeto básico. Esse projeto básico acaba se transformando num projeto executivo de arquitetura e ele segue todas as orientações em nível nacional, que hoje em dia são obtidas pela RDC 50 e as outras RDCs específicas complementares, e também tudo aquilo que não é mencionado no país, eles têm que buscar isso fora do Brasil para poder fazer essa estrutura orgânica do hospital funcionar da melhor maneira possível, com a maior produtividade possível e oferecer, né, mais um desfecho melhor resultado em saúde. O segundo grupo de profissionais são os engenheiros, né? Todos os engenheiros, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro civil, aliás, né? Engenheiro civil é todo aquele engenheiro que não é militar. Então, em princípio, os engenheiros que não são militares são engenheiros civis, né? Existe uma engenharia militar um pouco diferenciada. Eu passei pelo Exército num batalhão de engenharia de combate. Então a gente construía ponte, destruía ponte, sistemas de comunicação, construía estrada, destruía estrada, enfim, toda uma engenharia de combate voltada para resultado em exercício militar, que na verdade é uma porcaria, né? Não deveria ter esse tipo de coisa. E nós temos um cara que é o engenheiro biomédico. Eu vou falar um pouco dele mais na frente, que também atua no ambiente hospitalar. O outro grupo de profissionais são os especialistas em engenharia de segurança do trabalho. Todo engenheiro pode fazer o curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, e aí sim, é a única especialização no Brasil que dá um novo título profissional. Um título profissional com atribuições novas, que vão além daquelas que ele obteve com aquilo que ele estudou, com aquela ementa que ele submeteu ao CREA. O CREA analisou aquele elemento e deu para ele um conjunto de atribuições que é aquilo que ele pode exercer. Então, lembrando que os engenheiros de segurança do trabalho são obrigatórios em hospitais. Todo hospital com mais de 500 funcionários já demanda um engenheiro de segurança do trabalho por um período mínimo de 3 horas. Então, a melhor forma, quem gosta de lei, né, de trabalhar baseado na lei, a melhor forma de entrar no hospital é fazer um curso de segurança do trabalho, que o hospital é obrigado a contratar, então ele tem uma chance maior de entrar no hospital.
Um outro grupo de profissionais, esse eu já falei sobre eles aqui no canal, são os tecnólogos em sistemas biomédicos. Antigamente eram chamados de tecnólogos em saúde, são 3 anos de graduação. A escola mais antiga do Brasil é a escola da FATEC Sorocaba, e eles estão formando profissionais aí desde os anos 90, é uma profissão consolidada, todo mundo conhece. Muitos deles optam por fazer engenharia clínica, especialização em engenharia clínica, que não dá novas atribuições, não é um título profissional, para ampliar sua base de visão sobre o sistema de saúde, sobre o gerenciamento tecnológico, e eles optam por fazer esse curso. E outros, né, sentem necessidade de fazer engenharia, acabam complementando o seu estudo com a engenharia tradicional, elétrica, mecânica, enfim. Então, é importante ressaltar que o tecnólogo em sistema biomédico, ele mergulha nessa questão de saúde, mergulha no corpo humano, tem uma série de atribuições, né, inclusive estudam projetos de equipamentos médicos, é um profissional super necessário, né, lembrando que os tecnólogos são formações que são criadas quando o mercado precisa de uma resposta rápida. Você forma o profissional num tempo menor. Se tem falta de profissional, é melhor você entrar, o país, né, entrar com a formação de tecnólogo para cobrir aquele gap, aquele espaço que tem, aquela demanda de profissional no mercado. E um outro grupo são os BIMETs, né, os Biomedical Equipment Technicians, ou técnicos em equipamentos biomédicos. Um dos colégios mais antigos que eu conheço é o Colégio Técnico da Unicamp, onde o aluno vai lá e estuda toda a questão, né, da natureza dos técnicos, né, focado nos equipamentos biomédicos. Também é uma realidade, né? Técnicos com conhecimento e experiência são muito importantes, tem uma demanda muito forte no país, e o mercado é maior do que o que tem número de profissionais, né? Hoje os técnicos estão no Conselho Federal dos Técnicos, ele tem um conselho próprio, assim como os arquitetos, que tem o conselho próprio, o CAL, o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, né, que saíram também do CREA, e o CREA tem a questão da engenharia, da regulamentação da profissão, né, das profissões da engenharia, e o CREA serve para fiscalizar o exercício profissional, ou seja, os CREA têm a função de proteger a sociedade contra exercício de maus profissionais. Além dos engenheiros, tem um outro grupo de profissionais da área de exatas, que são os físicos, chamados de físico-médicos, são representados pela Associação Brasileira de Física Médica. A gente tem 3 vídeos aqui no canal, Bate-Papo com o Mercado, que a gente fez com o físico-médico Renato Dimenstein, que colocou assim, várias dimensões para nós. Inclusive teve a mudança, né, da portaria 453, que falava ali no físico-médico, enfim, no físico, e na 333 já tirou o profissional habilitado, não tem nada que obrigue que a pessoa seja físico, ou seja, engenheiro, tem um caminho para você se habilitar. Habilitar é o seguinte, gente, o cara dirige carro bem pra caramba, faz cavalo de pau, canta pneu, faz de tudo, mas não tem carteira de motorista, então não adianta. No mercado, o profissional precisa ser habilitado, e quem quiser atuar nessa área onde os físicos médicos atuam hoje, né, ele tem que seguir o caminho lá do supervisor de proteção radiológica, tem que ir lá seguir as instruções do CENEM, né, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, mas os físicos médicos estão presentes no hospital, principalmente garantindo a proteção radiológica e a garantia da qualidade de imagens. Isso os engenheiros biomédicos também estudam, e isso os engenheiros de segurança do trabalho também estudam, porque radiações ionizantes na indústria também é muito utilizado, né? Tem processo de esterilização por radiação gama, inspeção de soldas utilizando raio-x, enfim. Radiação ionizante não é uma coisa exclusiva da área da saúde. As engenharias aplicam isso já há muitos anos, e o engenheiro de segurança do trabalho, que tem o objetivo de proteger e garantir a segurança e a saúde do trabalhador, tem mais do que capacidade de atuar nesse segmento, precisa de seguir o caminho do CENEM lá para ele se tornar um supervisor de proteção radiológica e poder atuar nessa área de maneira plena. Fora isso, pessoal, a gente tem os outros profissionais. Nos primeiros cursos de especialização em engenharia clínica, foram através de 2 documentos que foram criados no passado, que foi publicado pelo Ministério da Saúde, já demandava a capacitação não somente de técnicos, como de engenheiros. E daí saíram os primeiros cursos de especialização de engenharia clínica,
com uma carga horária de aproximadamente aí 1.500, 1.600 horas. Dependia de curso para o outro, mas ele exigia dedicação exclusiva e demorava 1 ano e pouquinho para formar um especialista em engenharia clínica. Quando acabou o recurso do governo, apareceram as escolas privadas, com cursos de uma carga horária muito mais reduzida. A partir de 360 horas, alguns chegam aí a 400 e tantas horas. Eu conheço da Unicamp, não sei se está funcionando, que tem 720 horas com 120 horas de carga horária presencial, mas o fato é que a carga horária diminuiu muito, assim como a complexidade nesses 30 anos ela aumentou bastante, o conteúdo do curso diminuiu. Então isso aí é interessante, a gente tem que analisar essa questão quando a gente vai falar desse ponto que está sendo discutido no CREA, que foi levantada pela nossa associação, a Associação Brasileira de Engenharia Clínica. Acontece que com a abertura desses cursos, de lato sensu, outros profissionais como biólogos, enfermeiros, médicos, biomédicos, enfim, tiveram ali, sentiram a necessidade, tiveram uma identificação com essa questão de tecnologia, e a outra coisa que é importante falar é que tecnologia não é só equipamento médico, contraste é tecnologia, medicamento é tecnologia, procedimento médico cirúrgico é tecnologia, até estrutura organizacional hospitalar também é tecnologia. Então é natural que outros profissionais de outras áreas se interessem pelo gerenciamento de planejamento e gerenciamento de tecnologias em saúde, que é uma visão mais ampla. E aí esses caras se interessam por fazer o curso de especialização e vão fazer um curso de especialização. É muito melhor você trabalhar com um enfermeiro que tem esse tipo de especialização do que o que não tem, porque você vai ter uma demora ali, você tem que sensibilizar, o pessoal tem que se interessar por essa questão. Então eu particularmente não vejo nenhum problema em termos profissionais de outras áreas se interessando pela gestão de recursos tecnológicos em saúde e fazendo esse curso de especialização que hoje tem no mercado. Acho que são mais de 15 cursos no Brasil e nós continuamos formando esse tipo de profissional. E aqui eu quero dar fazer um comentário sobre essa consulta que foi proposta aí pela BCLIN, que está procurando estabelecer um título profissional para o engenheiro clínico. A partir dessa especialização, estão querendo propondo um paralelo com a engenharia de segurança do trabalho, com a engenharia clínica. O pessoal não conhece muito bem a engenharia de segurança do trabalho, né? Ela tem vários aspectos, inclusive os aspectos legais, né? De perícias trabalhistas, investigação de acidentes vamos dizer assim, envolvendo desde incapacitação profissional até a morte. Então, tem questões jurídicas muito bem estabelecidas, que através da portaria 3214 de 78, que definiu as normas regulamentadoras. Então, assim, não tem como fazer uma comparação de uma iniciativa com a outra. Por que eu penso isso? Porque desde 2008, segundo me consta, né, o primeiro curso de engenharia biomédica do Brasil partiu essa iniciativa da Univap, né? E hoje engenharia biomédica é uma realidade, né? Engenharia biomédica, eu fiz aqui alguns pontos, né, para falar para vocês. Olha, reabilitação, o que eles estudam? Reabilitação, instrumentação biomédica, biomateriais, biomecânica do aparelho locomotor, equipamentos de imagens, né, tanto de radiação ionizante quanto não ionizante, informática médica, eletrônica médica, e no caso da PUC, que é onde eu dou aula, a gente tem um eixo exclusivo para engenharia clínica. A gente dá uma ênfase muito forte em engenharia clínica, que a gente entende que um dos mercados que mais demandam no mercado é a própria engenharia clínica, porque os hospitais estão muito fragilizados perante essas pressões, né? Pressões tecnológicas, pressões regulatórias, pressões econômicas e financeiras, as pressões demográficas e culturais. Então o hospital precisa de ter uma forma de responder a essas pressões e a gente sair daquela visão de serviço de manutenção para ir para uma visão mais elaborada de planejamento e gerenciamento de tecnologia em saúde, né? Em inglês o termo é Healthcare Technology Management, ou HTM, ou AGTM. Quem quiser estudar isso mais, põe isso em inglês, vai achar uma série de artigos que vai permitir você conhecer mais o que é HTM. HTM não é coisa só de engenheiro, entendeu? Tecnologia em saúde não é só coisa de engenheiro. Tecnologia em saúde não é só equipamento. A gente tem que aprender a trabalhar em conjunto com outros profissionais. E eu particularmente acho que essa consulta pública, né, dar um título profissional inteiro para um engenheiro que fez uma especialização com uma carga horária
relativamente reduzida perante o universo de problemas, né, e de possibilidades e oportunidades que tem no hospital. Eu não acho isso justo, principalmente porque os engenheiros biomédicos têm estudado isso. Eles estudam 5 anos essa questão do corpo humano, da instrumentação biomédica, da estrutura hospitalar, para no final das contas acabar tendo uma especialização, que são cursos relativamente rápidos, e a pessoa obtém um título que o outro profissional demorou anos para obter, para se formar e graduar, né? Então, os engenheiros biomédicos precisam de suporte, né? Apoio para ajudar a consolidar essa profissão deles, né? Muitos de nós talvez tivessem feito engenharia biomédica se existisse essa graduação lá na área. São pessoas que se comprometeram 5 anos da sua vida para obter esse tipo de graduação. E é importante que você entenda isso, que você compartilhe isso. Se você não é da área, é um cidadão comum, saiba disso. Nós estamos formando engenheiros aqui no Brasil desde 2008, segundo me consta, para atuar nessa área, e eles têm feito um papel muito bom, obrigado. Tem vários que estão no mercado, contratados como engenheiros biomédicos, com carteira assinada, e têm feito o seu papel. A engenharia clínica precisa de muito menos apoio agora. Eu estou fazendo isso há 34 anos. Engenharia clínica já é um sucesso. Os hospitais que implantam engenharia clínica mudam a empresa, mudam o engenheiro, mudam os profissionais, mas não perde o conceito, porque sabe o valor agregado que isso traz. Então não precisa de título, não é um título que vai garantir esse tipo de situação. No bate-papo a gente teve um bate-papo paralelo com o Renato Dimenstein, e eu comentei com ele sobre, bom, não estou mencionando mais o físico médico, não é uma coisa a mais do físico médico. O que você me diz sobre isso? Ele virou e falou assim: Lúcio, quem for competente que se estabeleça. Então, assim, não é através de um título profissional, de reconhecimento de uma profissão, que você vai ajudar o desenvolvimento da profissão. A gente ajuda o desenvolvimento da profissão estudando, aprendendo, gerando resultados em saúde. Em saúde, né? Você pode gerar resultado financeiro, tudo bem, é importante também gerar resultado financeiro, mas se você está fazendo uma engenharia clínica de serviço público, o resultado financeiro não é o objetivo é resultado em saúde, né? Então, entender, acreditar que um título emitido pelo CREA vai resolver a situação, vai ser um grande benefício para a profissão, eu acho que isso não é verdade, né? O que consolida a profissão é o trabalho que a gente fez aí, eu e mais um monte de colegas, engenheiros, técnicos e tecnólogos, artífices, inclusive, que a gente fez ao longo desses 30 anos, e muita gente antes da gente. Lembra que a SBEB tem mais de 45 anos, né? A engenharia clínica é fruto, todo o esforço regulatório da engenharia clínica hoje partiu dessas universidades, Universidade Federal da Paraíba, o Núcleo de Estudos Tecnológicos de Engenharia Biomédica, Federal do Rio Grande do Sul, a Unicamp e o próprio Instituto de Eletrotécnica e Energia. No passado ele tinha esse nome, da USP, que promoveu esses 2 cursos. Esse esforço que a gente fez no mercado para mostrar o que é isso que consolidou a engenharia clínica. Não foi uma lei, não foi o CREA. O CREA ele precisa de instrumento para fiscalizar o profissional. Olha, eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança do trabalho, procuro fazer as ações de engenharia dentro do escopo da minha formação. Mas eu aprendi um monte de coisas sobre engenharia clínica, busquei uma certificação internacional, né? Acho que tentamos trazer para o Brasil uma certificação internacional, mas não foi bem sucedida, não teve adesão, os profissionais não viram importância nisso. Para que o hospital tem que ter qualidade? Para que empresa de engenharia clínica tem qualidade? Porque não precisamos de qualidade na nossa profissão? Não seria melhor a gente fazer um sistema de avaliação respaldado por organizações, não em nível nacional, como também em nível internacional? O problema da questão de falta de mão de obra para gerenciar equipamentos médicos não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. É só você dar uma volta aqui na América Latina, que você vai ver a necessidade disso. É lógico que tem países e hospitais que estão mais à frente, mas a grande maioria não tem ninguém, nem artífice tem nesses estabelecimentos de saúde. Não há uma sensibilidade ainda para a importância dos profissionais da área de engenharia que desejam atuar no ambiente hospitalar, por exemplo, que é meu caso. Então, assim, o que diferencia eu, como engenheiro clínico, do engenheiro biomédico? É o seguinte: o engenheiro biomédico ele tem uma formação que permite ele trabalhar em qualquer dessas áreas, como, por exemplo, indústria, academia, ou mesmo no hospital, porque eles estudam, enfim, engenharia clínica. Mas engenharia clínica sozinha não faz nada, minha gente, meus colegas, né?
pessoal que assiste o canal. Tem uma série de outros problemas. Lembrando, né, RDC 509, quais são os equipamentos? Médico assistencial, equipamento de infraestrutura, equipamento de apoio e os equipamentos gerais. São uma infinidade de equipamentos, né? Engenharia clínica, em princípio, foca ali na instrumentação biomédica, no equipamento médico assistencial, que o engenheiro biomédico já pratica. E os outros equipamentos, né? Gerador, transformador, sistema de distribuição, sistema de combate a incêndio, sistema de abastecimento de água, águas especiais, água quente, desmineralizada, deionizada. Quem que cuida disso? Não é o engenheiro clínico, não dá tempo de estudar tudo isso num curso de especialização. Então, assim, criar um título profissional de engenharia clínica e dar atribuição específica é tirar do engenheiro biomédico, mais ou menos, né, todo o esforço e empenho que ele fez durante esses 5 anos. É lógico, tem engenheiro biomédico que não curte engenharia clínica, não tem problema nenhum. Ele vai trabalhar em outras áreas, ele não vai ser afetado por esse tipo de decisão. Mas isso a sociedade precisa saber, né? Engenheiro clínico não é mágico, não faz tudo, né? Tem uma série de problemas que não abrange, não alcança. Então você imagina, um engenheiro graduou, fez uma engenharia completa, seja lá qual fez mais 300, 400 horas aula, aí vira engenheiro clínico e é assim, né? O que eu entendo, o que eu procurei fazer foi buscar apoio internacional, me filiei desde 91, sou membro do American College of Clinical Engineering, busquei minha certificação internacional em engenharia clínica na associação, na AMI, na Associação para Avanço da Instrumentação Médica, e depois pelo American College of Clinical Engineering. A cada 3 anos eu tenho que me recertificar, criar evidência de que eu continuo trabalhando na área e produzindo resultados, né, preferencialmente em saúde. Então, eu particularmente sou contra essa designação de criar um título para engenharia clínica, porque não vai resolver absolutamente nada. O que a gente vai resolver formando bons profissionais, ter um bom sistema de educação, utilizar as mídias sociais para difundir não só a engenharia clínica, como a engenharia hospitalar, que são cursos que estão começando agora. Tem um curso da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, acho que é um dos cursos que oferece nessa área, uma das organizações. Acho que tem um no Einstein, mas nunca fui ver o conteúdo programático. Então lá eles aprendem toda a questão de infraestrutura, é um curso específico para infraestrutura. E tem os equipamentos de apoio, como autoclave, né, que é um equipamento que misturado ali, tem elétrica, eletrônica, tem mecânica, tem vapor, tem a engenharia civil que prepara ali o site para receber esse tipo de equipamento. Então a gente tem que ter essa visão, não é acreditar que é só engenharia clínica. E se vai fazer um título para engenharia clínica, não vai fazer um para engenharia hospitalar também? Precisa de um título para engenharia hospitalar? Aliás, a engenharia hospitalar é outra que precisa ser divulgada, né? Ampliada essa questão da discussão do engenheiro hospitalar. É uma engenharia que envolve um número de recurso humano muito maior, tem uma série de recursos estratégicos como energia elétrica, gases, água e tudo mais. Separa um gerador de energia elétrica que não entra com uma queda, numa ausência total de energia elétrica. Se os equipamentos não têm bateria, para tudo, gente. Não adianta eu ter equipamento calibrado se não tem energia elétrica. Então essa visão do contexto a sociedade precisa de ter, e não acreditar que só tem um profissional, que é o engenheiro clínico, que é o super-homem, que vai resolver todos os problemas. Você pega os hospitais, os grandes hospitais, eles têm uma estrutura de arquitetura hospitalar forte e uma estrutura de engenharia forte. E dentro dessa estrutura de engenharia, ele tem lá o setor chamado engenharia clínica, que vai cuidar dos equipamentos, vai calibrar, fazer aquelas coisas. Aliás, os equipamentos estão tão seguros, né? Se você é diretor de hospital, administrador, pensa nisso. Só eu tenho 34 anos de experiência nessa área, acompanhei a evolução tecnológica de equipamentos de carcaça metálica para os equipamentos que estão hoje. Fazer calibração todo ano e o equipamento passa todo ano é como você fazer exame de raio-x, dar dose de radiação ionizante no paciente sem precisar, né? Você perde tempo para o equipamento. Então nós precisamos de uma calibração mais inteligente, né? Ampliar o intervalo de calibração. São 34 anos de desenvolvimento tecnológico nessa área, para a gente ficar gastando esse dinheiro, né, muitas vezes de maneira desnecessária. Então aqui, para resumir esse bate-papo aqui, vou deixar na descrição o link do vídeo que foi, onde teve essa apresentação
no canal do Confea no YouTube, vou deixar no comentário fixado, vou deixar os dados para acessar o nosso curso também, que está na plataforma Hotmart, e vou deixar o link da consulta pública, para que você possa ir lá e participar. Se você é engenheiro biomédico, você tem a obrigação moral de ir lá participar e deixar a sua contribuição e dizer o que você pensa. Eles precisam de se organizar. Eu sei que tem a SBEB jovem, eu sei que tem a SBEB, eles devem estar fazendo um posicionamento com relação a isso, né? Mas é importante que o seu tio, sua tia, seu pai, seu avô, seu primo saiba dessas questões, né? Então, ninguém faz saúde sozinho, né? É preciso aprender a trabalhar em equipe, né? Entender o vocabulário do outro, não chegar no hospital, querer transformar o hospital numa indústria, né? Não é só equipamento médico que é o problema. Aliás, quando teve a pandemia, né, saímos correndo atrás de ventilador e esquecemos do oxigênio, né? Esquecemos do oxigênio. Qual que é a pressão da rede do seu hospital? A quantidade de oxigênio prescrito no prontuário é igual ou inferior à quantidade que você compra? Como é que você sabe que você está comprando a quantidade certa? Isso é um problema de infraestrutura, isso não é um problema de engenharia clínica em princípio, né? Em princípio. Então, não adiantou eu ter o equipamento médico se eu não tenho lá o gás medicinal. Será que eu posso ampliar minha rede? Como é que eu sei que eu posso ampliar minha rede? Como é que eu desafio uma rede de gás para saber se ela está boa ou não? Se você olhar a nossa norma é uma norma fraquíssima, né? Tem lá 30 páginas. Você pega uma norma de um país sério aí como a Inglaterra, tem ali no mínimo 300 páginas, né? Em duas publicações diferentes. Então a gente precisa de pensar melhor nessa questão de levantar a bandeira da engenharia clínica. Adoro engenharia clínica, a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é atuar como engenheiro clínico, é ir lá na beira do leito, é conversar com o médico, entender o que ele fala para mim, conversar com o enfermeiro, entender o problema dela, da equipe de enfermagem, com os fisioterapeutas, com os biomédicos, né? Que lembrando que os biomédicos incluíram no programa, na graduação deles também essa questão de poder planejar e gerenciar a tecnologia em saúde, né? Porque tecnologia não é só equipamento. Então, assim, precisamos de apoiar a engenharia biomédica, nosso irmão mais novo, é como se fosse o irmão mais novo. Inclusive, eu estou aqui com um engenheiro biomédico aqui ajudando eu fazer essa gravação, o Vitor Cardial, e precisa de apoio em engenharia biomédica. Outra coisa, né? Engenharia clínica, que eu penso já é um sucesso. Muita gente não conhece, mas já é um sucesso. Eu me lembro, por exemplo, a gente tem o Albert Einstein como um hospital de referência aqui no Brasil, Sírio-Libanês, enfim, HCOR, por exemplo, mas eu sou da época que no Albert Einstein não existia engenharia clínica. O que existia era assistência técnica. Então a gente passou de uma visão de assistência técnica para uma visão de engenharia clínica. Hoje o Einstein tem curso de engenharia clínica. Ele fatura vendendo curso de engenharia clínica. Gerou um ativo, né? Engenharia clínica, o que era assistência técnica, hoje virou engenharia clínica. Então ela não precisa de um título, né, para dar atribuição específica. Não é isso que vai segurar ninguém no emprego. É a competência profissional de cada um. Então, considerando, né, que engenharia clínica já é um sucesso, o que a gente precisa? A gente precisa de qualidade na profissão. Uma das coisas que eu sempre advogo é a certificação em engenharia clínica. Preferencialmente, a gente deveria fazer uma certificação internacional. E outra, gente, vocês precisam saber disso. Quando você vai em nível internacional, falar com os países da Europa, com a América do Norte, você vai na América do Norte, o cara atende o telefone com Biomed. Toca o telefone, é Biomed, não é Clinical Engineering como a gente faz aqui, é Biomed. Você vai nos grandes grupos de discussão internacional, é Biomed. Então, em outros países, a engenharia biomédica já existe há anos, aqui no Brasil, inclusive. Começou muito antes da engenharia clínica. Porque a engenharia clínica é aquela profissão que leva o engenheiro próximo da beira do leito. Aliás, né, muitos técnicos vêm fazendo mais engenharia clínica que os próprios engenheiros, porque fica o engenheiro lá fazendo indicador e quem vai atender o chamado é o técnico. Ele fica no centro cirúrgico, ele entra durante a cirurgia, o médico ou o enfermeiro chama ele tem que ir lá, se virar nos 30, não tem bancada, não tem manual, não dá para consultar. Então, no meu ponto de vista, procura a origem da palavra clínica, procura entender a palavra clínica, o que significa, né? Existem várias definições, uma do American College, que é o profissional que aplica conhecimentos teóricos e práticos de engenharia, mais habilidades gerenciais para melhorar e desenvolver o cuidado dispensado ao paciente. Você vê que não é o engenheiro, é o profissional.
Então depende de que país que você vai, né? Eu tive na Guiana, conheci um profissional chamado Medix, M-E-D-I-X. Ele não é nem um médico, nem um enfermeiro, ele fica ali no meio termo, ele pode prescrever alguns medicamentos, mas não é um médico, e é essencial nessa estrutura. Então a gente precisa de engenheiro que conhece, que tem noção, que sabe ir na beira do leito e fazer uma contribuição, e fazer diferença. Então, o meu ponto de vista, se eu for... a gente já tentou isso na Beclin, na gestão do Gibertoni, ele apoiou bastante isso, mas eu não sei por que razão não vingou. Né? Mas nós precisamos de uma estrutura aqui de qualidade, como a OAB faz, né? E não de pegar um título por lei, por decreto, que o cara vira lá, tinha um título de engenheiro clínico e pode fazer um monte de coisa dos outros engenheiros que estão estudando aí 5 anos para poder atingir o mesmo patamar. Existem várias coisas aqui que eu posso falar. Outra coisa que é importante que vocês sabem, existe a MEC, Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar. Por quê? Porque em alguns hospitais lá em Minas, o cara tem que cuidar dos dois. E criaram uma associação para dar suporte a esse profissional. Hoje é o presidente, é o engenheiro Carlos, o peste-presidente passado é o Alexandre Chacon, né? São pessoas que militam nessa área, estão lá em Minas Gerais, e a gente tem que reconhecer, não é só a engenharia clínica. Né? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês hoje é não só falar desses profissionais, mas principalmente dessa consulta pública. E se você não é da área, é um cidadão comum que assiste o canal nosso aqui, agradeço também muito para você que assiste o canal, ajuda a gente a continuar fazendo vídeo, não parar, não deixar a peteca cair, emita a sua posição. A consulta pública é para a nação. Né? É um engano acreditar que fazendo um título de engenheiro clínico, os hospitais vão ser mais seguros. Difícil acreditar, né? Para quem já tem 34 anos de experiência, eu não acredito nesse tipo de coisa. Tá? Então, o que eu queria falar era isso. Me desculpe se eu fui um pouco inflamado aqui na questão, mas o meu ponto é esse, né? Engenharia biomédica veio para ficar também, é uma profissão consagrada, engenharia clínica é objeto deles. Enquanto o mercado não tem engenheiro biomédico suficiente para assumir hospital, para assumir posição na indústria, no comércio, na academia, nós vamos precisar dos engenheiros clínicos. Nós vamos precisar deles. Mas não podemos fazer o caminho inverso. Né? Temos que apoiar a engenharia biomédica. Porque não tem engenheiros biomédicos em quantidade suficiente e nem quantidade de engenheiro clínico suficiente. Nem quantidade de tecnólogos no sistema biomédico e muito menos a quantidade de técnico, que é a maior demanda que a gente tem no país. Se a gente tivesse 2 técnicos por hospital, a gente estaria muito melhor, muito mais preparado para fazer uma transição de manutenção hospitalar para um serviço pleno de engenharia com arquitetura hospitalar, que é um parceiro que a gente não pode prescindir. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema Engenharia Clínica nas redes, traz mais pessoas como você para o nosso canal, isso estimula a gente a fazer mais vídeos. Né? Em breve a gente vai ter outros temas aqui, convidei o Vitor para desenvolver uma playlist aqui, desenvolver nossa playlist de engenharia biomédica, ele deve estar tratando de equipamentos médico-assistenciais, né? E explicando aí a proposta do equipamento, o princípio de funcionamento, os cuidados com manutenção, vai ser muito legal e eu particularmente estou com bastante expectativa que essa playlist desenvolva, sem antes deixar de agradecer o Guilherme de Belém, o Samuel Barros de Aracaju, que são engenheiros biomédicos, a engenheira Marta da PUC também, que já participou com a gente no canal, provocando vocês dois aí, temos que continuar com a questão de concurso público. O Samuel Barros manda sempre perguntas para a gente colocar ali na nossa aba comunidade. A gente tem uma aba comunidade, você pode participar lá, respondendo as perguntas e conhecendo as coisas que a gente lança. Aproveitar que a última coisa, hoje deve ter na Beclin um bate-papo com o pessoal da Maquise, tem um equipamento legal ali que se usa em CME para aumentar a segurança do paciente e um novo equipamento aí que não é exclusivo da engenharia, mas pode ser utilizado pelos profissionais da enfermagem também. Então, não perca o evento hoje que deve estar muito legal. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!